Olá, minha gente! Vamos chegando! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Movimento Maio Humanizado 2026. Eu sou Verusca Galvão, sou a idealizadora desse movimento que está agora no seu terceiro ano e eu estou realmente muito feliz, muito grata de poder fazer essa fala de abertura, né, para mais um ano desse movimento tão incrível. Hoje eu vou contar para você o que vai acontecer daqui para frente até o finalzinho do mês de maio. A programação incrível que nós temos pela frente. Convide outras pessoas a participarem, né, desse movimento. É muito simples, é só você interagir com as nossas postagens, né, compartilhar as nossas postagens nas nossas redes sociais, no Instagram, @maihumanizado, no LinkedIn, @maihumanizado, e aqui no nosso canal do YouTube também do Maio Humanizado. O nosso site é maihumanizado.com.br. Esse é um movimento de todos e para todos, porque a nossa causa é a humanização no trabalho, melhorar a qualidade das relações de trabalho, melhorar o ambiente, né, os ambientes de trabalho, já que temos inclusive falado tanto sobre isso nos últimos anos, inclusive. E coincidentemente, né, o movimento Mais Humanizado nasceu no ano de 2024. Então, em fevereiro de 2024, eu senti, né, que eu precisava fazer algo a mais, né? Já são mais de 20 anos atuando como psicóloga organizacional, já fui profissional de RH, né, executiva de RH e DHO dentro de grandes organizações, fiz a minha transição de carreira para consultoria e mentoria executiva. Então, já são mais de 20 anos atuando com desenvolvimento humano e organizacional. E eu sentia que eu precisava fazer algo mais. Enfim, e esse algo mais é o Movimento Mais Humanizado, que nasceu em fevereiro de 2024, que foi quando eu decidi criar esse movimento. Compartilhei isso com a minha equipe na época, e nós começamos a criar e trabalhar isso e conectar com outras pessoas, e o movimento ele tem crescido ano após ano. Temos muito pela frente ainda, mas a gente sabe muito bem o que a gente quer, que é melhorar a qualidade das relações nos ambientes de trabalho. Coincidentemente, nesse mesmo ano de 2024, a gente teve uma surpresa muito agradável, muito feliz, que foi a atualização da NR1, né, da norma regulamentadora, que é a mãe de todas as NRs, né? Então, de todas as 38 NRs, né, que existem até então. E a NR1 atualizada, ela propõe exatamente a melhoria do ambiente de trabalho, a melhoria das relações de trabalho. E em agosto, dia 27 de agosto de 2024, no mesmo ano em que o Maio Humanizado nasceu, a NR foi atualizada também. No ano seguinte, em 2025, no segundo ano do movimento Maio Humanizado, em maio, no dia 26 de maio de 2025, a NR1 atualizada, né, as fiscalizações, né, e relacionadas à atualização da NR1 começariam. Mas aí a gente sabe tudo o que aconteceu, né? E o Ministério do Trabalho adiou por uma pressão, né? Que foi feita na época, e agora estamos prestes, né? Hoje é dia 18 de maio de 2026, e em menos de 10 dias, no dia 26 de maio de 2026, nós teremos, finalmente, o início das fiscalizações da NR1 atualizada, incluindo agora os fatores de risco psicossociais, que nada mais são do que fatores humanos, fatores de relacionamento. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Movimento Maio Humanizado 2026, às vésperas do início das fiscalizações de uma norma regulamentadora tão importante, que é um marco, com certeza, na regulamentação dos ambientes de trabalho no Brasil. O tema, inclusive, deste ano, né, do Movimento Mais Humanizado é fatores psicossociais, são fatores humanos. E humanizar o trabalho significa transformar as relações de trabalho. Neste ano,
diferente dos anos anteriores, toda a campanha do Movimento Maio Humanizado será online, será virtual. Nos 2 anos anteriores, eu fiz um encontro presencial, né? Eu, minha equipe, com patrocinadores, apoiadores, fizemos 2 encontros presenciais, né? Um em cada ano, então tivemos uma programação online e no final do mês de maio, nós fizemos o encontro presencial, né, de humanização no trabalho. Esse ano eu tive vários desafios e abrindo aqui minha vulnerabilidade para vocês, eu tive várias questões de saúde, de equipe, vários problemas, assim, de verdade, muitas dificuldades, e só Deus sabe, né, tudo que, enfim, aconteceu e que está acontecendo, e está sendo muito desafiador, inclusive, fazer o movimento esse ano, mas não tem como não fazer, né? Não tem como deixar de fazer mais. Então, muito obrigada pelo apoio de todo mundo, né, que insiste em apoiar essa ideia. Obrigada às pessoas, às empresas, né, que estão levando essa ideia da humanização no trabalho para os seus ambientes de trabalho. Tudo começa pequeno, né? Um trabalho começa pequeno, uma carreira começa pequena, um movimento começa pequeno. Hoje a gente tem, por exemplo, o Janeiro Branco, no qual eu me inspiro muito, né? E o meu desejo é que o Maio Humanizado seja tão grande quanto o Janeiro Branco, né? Hoje a gente já tem empresas que estão colocando o Maio Humanizado no seu calendário. E o meu sonho é que isso aconteça, é que o Maio Humanizado ele entre na agenda, no calendário da cultura das organizações, né? No calendário de temas que precisam ser trabalhados nas empresas. Então, fica aqui a minha sugestão, a minha recomendação, né, que você leve esse tema para o calendário da sua empresa, seja você um líder, seja você RH, seja você um colaborador que pode levar essa ideia para a organização também. A gente cria vários materiais, vários conteúdos que podem ser compartilhados, né, nas nossas redes sociais. Fiquem à vontade, né? Esse conteúdo é de todo mundo, né? Compartilhem, compartilhem de fato. A gente precisa levar essa ideia adiante para que outras pessoas aprendam sobre a humanização no trabalho, né? Porque talvez para você que está aqui, isso pode parecer óbvio, mas não é. Acredite, isso não é óbvio. A gente precisa levar essa ideia adiante, né? A gente precisa disseminar, educar as empresas sobre a humanização no trabalho. Muito bem, a gente vai ter uma programação que começa hoje, né, dia 18 de maio de 2026, ao longo das 2 próximas semanas. Então, ao invés de termos este ano um evento presencial, onde a gente condensava, né, muitos conteúdos interessantes em 1 ou 2 dias, neste ano esses conteúdos serão distribuídos, né, aqui no nosso canal, ao longo dessas 2 últimas semanas do mês, tá? Então, a gente vai receber pessoas incríveis, né? Então, hoje eu faço a abertura aqui com uma palestra para vocês, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Amanhã a gente tem uma entrevista com uma psicóloga organizacional que atua numa grande empresa no sul do Brasil, e ela vem falar sobre um case de humanização, de cultura humanizada, tá? Então, amanhã, às 20 horas, aqui no canal, sempre aqui no canal do Maio Humanizado, amanhã é dia 19. No dia 20, a gente tem um painel sobre liderança emocionalmente despreparada virou risco organizacional, também com especialistas, né, consultoras e especialistas nesse assunto. Eu vou divulgar, a gente está divulgando tudo isso nas nossas redes sociais, tá? Então vocês podem lá verificar quem são essas pessoas, né? Todas, porque senão eu vou demorar muito para falar sobre tudo isso aqui. No dia 21, a gente tem uma entrevista com uma executiva. Esse ano eu fiz questão de trazer tanto especialistas quanto executivos de mercado, empresários, e executivos, líderes, para falar sobre humanização, executivos e empresários que realmente vivem isso na prática, tá? Então, a gente vai ter no dia 21 uma entrevista, né? Eu faço uma entrevista com a Ceciliane Feitosa, que é uma executiva, vamos falar sobre educação da liderança. No dia 22, uma entrevista com a empresária Ana Probst, vamos falar sobre a tecnologia a favor da humanização e dos resultados. No dia, desculpa, gente, o painel do dia 20
sobre liderança emocionalmente despreparada, virou risco organizacional, é com a Carolina Almeida, Carol Batista e Jaqueline Lima, tá? Que são especialistas em cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças. Na semana seguinte, no dia 25 de maio, a gente começa com um painel com o tema "É possível ter alta performance sem adoecer pessoas?", com as especialistas Cíntia Gancini, Dai Silva e Sônia Alves. No dia 26 de maio, eu faço uma entrevista com o Luiz Menegotti, falando sobre, que também é um executivo, falando sobre transformação digital e humanização, né? São temas bastante atuais. No dia 27 de maio, temos mais um painel falando sobre o futuro do trabalho, que depende da qualidade das relações humanas, com as especialistas Ângela Barreto e Joyce Tafarello. E no dia 28 de maio, toda essa programação é sempre às 20 horas, com exceção do dia 28 de maio, que será às 19h30, tá? Então, de hoje até o dia 27 de maio, a gente sempre vai fazer a transmissão aqui às 20 horas. No último dia, que é o dia 28 de maio, a transmissão começa às 19h30, teremos um encerramento, uma palestra de encerramento com a brilhante, que eu sei que vocês amam tanto quanto eu, Isabela Camargo, que dispensa apresentações, né, minha gente? A Isabela tem sido um nome, assim, muito, muito importante na defesa, né, da saúde mental, na comunicação da atualização da NR1, dos fatores psicossociais, e a Isa, nossa, tem se tornado uma pessoa muito especial na minha vida. É uma parceira incrível, uma pessoa maravilhosa, não só uma profissional maravilhosa, mas uma pessoa maravilhosa, uma pessoa confiável, né? Uma pessoa honesta, verdadeira. Nossa, assim, a Isabela, ela realmente é um ser humano incrível. Então, ela vem para fazer o fechamento, o grande fechamento do nosso movimento Maio Humanizado 2026. Como vocês podem ver, eu me emociono, né? Eu me emociono, sou uma pessoa muito emotiva. Talvez ou outra, né? Vou terem lágrimas nos olhos e tá tudo bem, né? Isso é ser humano. Muito bem, gostaram da programação? Coloquem aqui nos comentários, quero ver os comentários de vocês. Né, posso não responder agora exatamente, mas eu vou olhar todos os comentários, farei questão, né, de responder vocês. Enfim, é uma alegria enorme estar aqui, de verdade, né? Cada ano eu me sinto cada vez mais realizada, apesar dos desafios, né, de trazer esse tema dentro desse movimento. E para começar, né, essa nossa programação, hoje eu escolhi um tema para minha palestra de abertura, que o tema é "O que estamos normalizando no trabalho?". Então, a gente já está falando sobre os fatores psicossociais, né? E eu quero trazer aqui a provocação, né, e a reflexão de que os fatores psicossociais, eles são fatores humanos. Mas o que a gente tem normalizado no trabalho até aqui? Na cultura de trabalho, né? Em tudo que nessas últimas décadas, séculos, né, vem sendo construído, mas será que esses fatores humanos, eles estão sendo atualizados na mesma velocidade que, por exemplo, a tecnologia vem sendo atualizada? Então, eu quero começar com algumas perguntas. O que estamos normalizando? Em que momento, por exemplo, né, algo que está tão normal hoje, que é exaustão, virou comprometimento, não é? Parece que agora viver exausto é sinônimo de comprometimento. Em que momento estar disponível o tempo inteiro virou profissionalismo? Né? Ser profissional, ser disponível o tempo inteiro é ser profissional. Em que momento a sobrecarga virou alta performance? Em que momento lideranças despreparadas passaram a conduzir, lideranças emocionalmente despreparadas passaram a conduzir equipes inteiras sem nenhum preparo relacional, mas muito preparo técnico, né? E pouco preparo relacional. Em que momento o medo virou uma ferramenta de gestão? O controle, o comando? Em que momento o adoecimento, o burnout, começou a ser tratado como resiliência? Já pararam para pensar nisso? E talvez
a pergunta mais inquietante, né? Em que momento as pessoas começaram a sobreviver ao trabalho, em vez de viver o trabalho, em vez de se realizar no trabalho, em vez de entender o trabalho como um servir, como uma satisfação, como uma realização, como propósito. Nós evoluímos muito tecnologicamente, né? Isso é inegável, né? Muitos processos automatizados, muito, né? Hoje a gente vai ao supermercado e a gente consegue resolver ali a nossa compra praticamente toda sozinha, inclusive o pagamento dela, né? Então, tudo muito automatizado, que melhora também a vida das pessoas que trabalham nas empresas, essa automatização. A gente, né, criamos inteligência artificial, o mundo se digitalizou, a produtividade aumentou por causa desta digitalização, né, de toda a tecnologia, mas ao mesmo tempo as pessoas estão muito ansiosas, emocionalmente cansadas, né? Emocionalmente sobrecarregadas. E ao mesmo tempo em que nós estamos hiperconectados digitalmente, nós estamos hiper desconectados de nós mesmos e desconectados das nossas relações humanas. Porque rede social não é relacionamento. Concordam? Rede social não é relacionamento. E mais do que isso, né? As pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Toda a minha fala hoje é baseada em dados, que eu não vou ficar trazendo aqui as fontes, né? É para não ficar muito maçante, mas e a minha ideia nem é essa, ficar trazendo dados e fontes e não sei o quê. A gente já fala muito sobre isso, mas é falar sobre aquilo que realmente importa, a qualidade das nossas relações e a percepção de solidão que as pessoas têm tido, mesmo estando conectadas a milhares de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, hoje já existe, né, uma pesquisa que mostra para a gente, né, um levantamento que mostra para a gente, um relatório que nos mostra que existe uma perda de cerca de US$ 1 trilhão por ano em produtividade no mundo por conta de transtornos mentais, por conta do adoecimento mental decorrente dos riscos psicossociais. Os afastamentos relacionados à saúde mental só crescem ano após ano, né? E são números absurdos. Os níveis de engajamento, né, a cada ano diminuem no mundo inteiro. E é interessante que a gente diga que isso não acontece só no Brasil, né? A gente está realmente vivendo uma crise relacional, né? Uma crise emocional de engajamento, de pertencimento, de satisfação no trabalho no mundo inteiro. Isso não é mais localizado, isso é geral. Né? Então, os níveis de engajamento eles seguem caindo ano após ano. Hoje, 1 em cada 5 pessoas está engajada no trabalho. 1 em cada 5, isso é muito pouco. 80% estão desengajadas, né? E os fatores psicossociais, que a gente tem falado tanto de 2024 para cá, eles passaram a ocupar o centro das discussões sobre o futuro do trabalho. Mas eu penso, né, que existe um equívoco, né, acontecendo nesse momento. Nós estamos transformando uma discussão profundamente humana em algo puramente técnico. Então, os fatores psicossociais, eles não são só uma norma, né? Eles não são só um item regulatório, não são só, somente uma pauta da NR1, não são um problema de um determinado departamento ou de determinadas pessoas dentro de uma empresa. Fatores psicossociais são fatores humanos. É claro que quando a gente dá um nome assim, a gente precisa nomear as coisas e tá tudo certo, mas a gente não pode esquecer o que que isso significa. Fatores psicossociais são fatores humanos que revelam a qualidade das relações estabelecidas no ambiente de trabalho, revelam a forma como os líderes lideram, revelam a forma como as pessoas são cobradas, como as pessoas se comunicam dentro da empresa, como as pessoas se tratam dentro da organização. Então, a atualização da NR1, ela não criou um problema, que são os riscos psicossociais, ela só mostrou o que está acontecendo, né? Então, ela só revelou, tornou possível de se enxergar e impossível de se ignorar o problema
que a gente sabe que existe há muito tempo. Então, os fatores psicossociais, eles não nasceram agora. A gente não tem problema de relacionamento agora, de 2024 para cá, né? Eles vêm sendo construídos há décadas, talvez há séculos, talvez não, há séculos. Se a gente olha para a história do trabalho, a gente vai perceber, e recentemente eu fiz uma aula, inclusive, para a imersão da Isa, sobre a NR1, falando, né, sobre os marcos na história do trabalho, né, na história, na evolução da cultura do trabalho no mundo. Então, quando a gente olha desde a Revolução Industrial para cá, por exemplo, que, né, enfim, de 1700, 1800 para cá, a gente vai perceber que a gente aprendeu a trabalhar dentro de modelos, de culturas de trabalho que foram sustentadas por muito tempo somente, né, pelo comando e o controle, que inclusive na era do Fordismo, né, isso era normal, o comando e o controle. Hoje a gente questiona isso, e a gente precisa questionar, né? Então, da Revolução Industrial para cá, a gente, vários movimentos aconteceram, né, de lá para cá, de 1700, né, 800 para cá, questionando a questão da produtividade acima da vida, né? Muitas pessoas perderam a vida por conta da produtividade, né? Por culturas de trabalho onde suportar a pressão era sinal de valor profissional, e isso é até hoje. É claro que isso diminuiu muito, mas isso ainda continua. Então, a Revolução Industrial, ela teve a sua importância, foi um marco, obviamente, muito importante e evolutivo, ela modernizou o trabalho, né? Mas também mecanizou as relações humanas. E mesmo depois, né, de tantos avanços tecnológicos, muitas estruturas emocionais daquele momento continuam vivas até hoje. Olha só, gente, a gente está falando de 1700, 1800, né? Já são séculos assim. São séculos vivendo essa pressão pela produtividade. É claro que isso não ia dar certo, né? É claro que isso é insustentável. Então, nós evoluímos, sim, muitos processos, tecnologia, eficiência, mas não evoluímos na mesma velocidade a consciência sobre o humano no trabalho, sobre as relações humanas no ambiente de trabalho. E talvez seja exatamente por isso que ainda existam ambientes de trabalho, e muitos, onde o medo é muito presente, né? O medo, ele é uma ferramenta de gestão em muitas empresas. E isso é normal. De novo, nós normalizamos isso. O silêncio virou um, um quesito de sobrevivência. Isso também foi normalizado, né? Quando a gente escuta frases do tipo, eu vou ficar quieto porque, né? Imagina, se eu falar, eu posso perder meu emprego. Isso é normal. Nós normalizamos isso também, né, como sociedade. Isso precisa ser questionado. A pressão constante, sem tempo para pausa, sem tempo para descanso. A gente está agora falando, né, sobre, por exemplo, a jornada 6x1, e a jornada 5x2, no caso. É, só para vocês terem uma ideia, agora, dia 1º de maio de 2026, fizeram 100 anos em que a semana 5x2 foi estabelecida por Henry Ford. Olha como isso é ultrapassado. A semana de trabalho de 5 dias, ela foi determinada há 100 anos por Henry Ford. E por questões culturais mesmo, por questões religiosas, né, da época, em que as pessoas guardavam, né, o sábado e o domingo por questões religiosas, então ele entendeu que a semana de trabalho deveria ter 5 dias. A gente está falando de uma semana de 5 dias que foi definida há 100 anos atrás, e a gente ainda está brigando agora pela escala 5x2. Percebe? E tem gente que está achando ruim. Como assim? E já tem muitos dados que mostram para a gente que uma escala de trabalho melhor, mais humana, é mais produtiva. A gente já tem empresas praticando a escala 4, de 4, a escala não, né? A jornada de 4 dias na semana. Então a gente ainda está discutindo sobre jornada de 5x2, de 5 dias de trabalho na semana, que foi definido há 100 anos atrás, há um século, exatamente, há um século, exatos. Percebe? Enfim, eu sempre digo que a gente precisa olhar para o passado para entender o presente e o futuro. A gente precisa dessas referências para entender o quão ultrapassados nós estamos em alguns assuntos. Percebe? Faz sentido isso para vocês?
Eu até me perdi aqui onde eu estava antes. Enfim, até o adoecimento emocional passou a parecer algo normal. As pessoas adoecidas no trabalho, com enxaqueca, dor de estômago, dor de cabeça, indisposições que ninguém consegue explicar, fadigas, até mesmo transtornos mentais. Vida normal. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. E isso é normalizar uma cultura adoecida. O mais perigoso sobre normalizar culturas adoecidas é que elas vão deixando de parecer adoecidas. Então, quando o adoecimento vira cultura, ele deixa de ser percebido como um risco. Percebe a gravidade disso? Então, de novo, quando o adoecimento vira cultura, ele deixa de ser percebido como um risco. Por quê? Porque quando vira cultura, vira normal, parte do dia a dia. É normal ter dor de cabeça. É normal ter ansiedade que me atrapalha a dormir. É normal ter insônia. Não é normal. Não é normal tomar um remédio para ficar acordado e um remédio para dormir, para tentar dormir. Percebe? Não é normal. Então, isso é risco. É risco para a sociedade, é risco para o planeta, entende? Então, talvez nós não estejamos vivendo apenas uma crise de saúde mental. Talvez nós estejamos vivendo uma crise de normalização do sofrimento. Acho que é isso, né? Porque as empresas, elas não adoecem as pessoas apenas pelo que elas fazem. Elas adoecem pelo que elas toleram, pelo que é silenciado, pelo que é incentivado, pelo que é recompensado, pelo que é normalizado todos os dias. Então, a gente vê, né, de vez em quando aparece aí alguém, dono de empresa, enfim, falando sobre o esgotamento, né, no trabalho como se fosse algo normal trabalhar, né, tipo, 15 horas por dia como se fosse algo normal. Não é normal. Nós não fomos feitos para isso. Nós não somos produtivos assim. E isso tem uma relação direta com a cultura organizacional. E, de novo, né, eu sempre digo isso, quem me acompanha há mais tempo sabe, a cultura não é o que está escrito nos manuais, não é o que está escrito nas paredes, não é o que está escrito no site. A cultura é o que a empresa faz todos os dias, recompensa, tolera, normaliza. Então, se uma empresa normaliza o medo é a cultura. Se uma empresa normaliza o silêncio, onde as pessoas não podem falar, não podem se expressar, falar a verdade, isso é cultura. Se a empresa normaliza líderes em cargos né, de decisão e líderes emocionalmente despreparados, isso é cultura. Se a empresa normaliza relações tóxicas, abusivas, ofensivas, agressivas, isso também se torna cultura. E talvez esteja aqui uma das maiores atualizações, né, que a gente precisa fazer nesse momento, a atualização da cultura de trabalho. Não à toa eu tenho falado tanto sobre esse tema nos últimos anos na minha vida. Eu trabalho com transformações culturais há mais de 20 anos. Só que nunca a gente teve tanta necessidade de falar sobre isso como agora, ainda bem. Então, os fatores psicossociais, eles não são o problema, né? Os riscos psicossociais não são o problema. Os riscos psicossociais são o sintoma. E a gente não pode tratar um problema só olhando para os sintomas, a gente precisa olhar para a causa. Então, o problema não é só o burnout. O problema é a cultura que tornou o burnout possível, imprevisível e repetitivo. Nossa, nem sei se. Eu falei errado, tá? E repetível. É isso? Não, peraí. Repetido. Eu falei previsível e emendei. Repetido dentro das organizações. O problema não é só a ansiedade, os transtornos de ansiedade, depressão, mas sim é o modelo de trabalho que provoca isso. Um modelo de trabalho emocionalmente insustentável que desregula as pessoas emocionalmente. O problema não é só a saúde mental, como se isso fosse pouco, mas é a cultura que faz com que as pessoas se desconectem da sua própria humanidade. Faz sentido isso? E acho que a gente, acho não, eu entendo que nós estamos vivendo uma transição histórica
que não é tecnológica. Para de achar que tudo é IA. Para de achar que tudo é tecnologia. Tecnologia sempre existiu, desde quando a gente descobriu o fogo. Fogo é tecnologia. Tudo é tecnologia. Né? Uma caneta é uma tecnologia. Então, assim, a tecnologia ela sempre esteve aí para nos servir como ferramenta do nosso trabalho. Tá? Então, a gente não está vivendo uma transição histórica por causa de inteligência artificial, não. A gente está vivendo uma transição histórica, não é só por isso, mas é uma transição humana. Enquanto o mundo está aí acelerando, né, enlouquecidamente por conta da inteligência artificial, o trabalho está exigindo, na mesma medida, mais inteligência relacional, inteligência social, inteligência emocional, mais consciência. Né? Enquanto a IA avança de um lado, a gente precisa de segurança psicológica do outro, de pertencimento, de maturidade nas nossas relações, de qualidade nas nossas relações. Nós somos seres relacionais, somos seres sociais, nós dependemos das nossas relações para sobreviver. Ninguém sobrevive sozinho. Eu sempre falo de um exemplo, né, do filme Náufrago, quando o personagem do Tom Hanks cai, né, tem aquele acidente de avião e cai naquela ilha sozinho e ele cria um personagem para ele sobreviver. Ele cria o Wilson, lembra? Né? Esse filme é muito simbólico. Então ele cria aquele personagem para sobreviver. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar para sobrevivermos. É uma questão de sobrevivência. Faz sentido isso? Então, eu acredito profundamente que o diferencial competitivo do futuro não é tecnológico. Tecnologia é algo que toda empresa vai ter. Toda empresa já tem, vai continuar investindo nisso. E aí, isso não torna nenhuma empresa diferenciada. Agora, o diferencial, a vantagem competitiva é humana. Isso nem sou eu só que estou falando, né? Vários especialistas no mundo falam sobre isso já. Então, as empresas que serão sustentáveis de fato no futuro não são aquelas que são mais eficientes, né, operacionalmente mais eficientes, são as mais emocionalmente sustentáveis. As pessoas elas não permanecem mais apenas onde recebem um salário. Isso não existe mais, isso acabou, acabou. As pessoas permanecem onde elas conseguem ser elas mesmas, onde elas conseguem se sentir bem, onde elas conseguem entregar o melhor que elas podem fazer, num ambiente adequado para que isso aconteça. Que esse é o salário emocional, inclusive. E talvez uma das compreensões mais importantes desse tempo que a gente está vivendo seja de que humanizar o trabalho, embora muita gente acredite nisso, não significa fragilizar as empresas, vulnerar, muito pelo contrário. Humanizar o trabalho significa dar condições para que as pessoas possam ter um bom desempenho, para que as pessoas possam sustentar o seu desempenho, a sua performance, né? Que é uma palavra que o mundo corporativo ama, sua performance, sem adoecer as pessoas. É sobre produtividade, com qualidade, com significado, com propósito. É sobre construir resultados sem destruir emocionalmente as pessoas que são quem sustentam esses resultados. Parece óbvio, né, falar sobre isso, mas não é. A gente precisa falar sobre isso. É compreender que humanidade e performance precisam caminhar juntas, elas não são opostas. Então, as relações de trabalho do futuro, elas precisam do presente, precisam ser mais conscientes, mais seguras, mais sustentáveis do ponto de vista emocional, psicológico, mais humanas. Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora não é do tipo, como é que a gente protege a empresa dos riscos psicossociais? Isso é raso, raso. A pergunta que eu recomendo que seja feita é que tipo de trabalho nós queremos normalizar? É o que a gente conhece como trabalho até aqui? Ou será que isso é insustentável? Eu acho que sim. O trabalho, ele sustenta a nossa vida. Ele é muito importante. E ele sustenta a vida não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de sermos humanos, de nos realizarmos como pessoas, de sermos úteis uns para os outros. Então, o trabalho ele sustenta a vida.
mas ele não pode continuar adoecendo quem sustenta o trabalho. E é por isso, por tudo isso, que o movimento Mais Humanizado ele existe. Não apenas como uma campanha anual, mas como um convite para que a gente possa revisar a nossa cultura de trabalho. A cultura de cada empresa precisa passar por uma revisão. O jeito de liderar das lideranças, as nossas relações, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente compartilha, como a gente fala sobre os problemas, lida com os problemas, com os desafios no trabalho, a forma como nós estamos construindo o futuro do trabalho é agora. Os fatores psicossociais, de novo, eles são fatores humanos, eles não são fatores de uma norma. E humanizar o trabalho significa transformar as relações de trabalho. O futuro do trabalho ele não é tecnológico. O futuro do trabalho é humano. E a qualidade das nossas relações no trabalho é que vão determinar, né, as características presentes nas nossas relações de trabalho, é que vão determinar a cultura de trabalho que a gente vai ter daqui para frente e os resultados que nós queremos ter também. Faz sentido isso para você? Esta é a mensagem inicial que eu queria deixar neste ano, né, neste terceiro ano do Movimento Maia Humanizado, neste ano de 2026, às vésperas do início das fiscalizações da NR1 atualizada, lembrando que o problema não são os riscos psicossociais. Eles sempre estiveram aí, desde a Revolução Industrial. Então, a gente tem mais de século tendo esses problemas. Eles são sintomas de uma cultura de trabalho que vem sendo construída que não conseguiu, que não colocamos atenção como sociedade, né, no avanço das relações de trabalho, da mesma forma que colocamos no avanço tecnológico, e por vários motivos, incluindo esse, nós temos o cenário que nós temos hoje no mundo do trabalho. E dá para mudar. Ainda mais agora com uma norma nos apoiando nisso. Então, minha gente, sejam muito bem-vindos ao Maio Humanizado 2026. Eu estou muito feliz, mais um ano, e que a gente possa expandir este movimento para que mais empresas humanizem, se humanizem, humanizem as suas relações e para que a gente possa construir um futuro do trabalho para as próximas gerações que terão mais sentido, mais significado e mais propósito naquilo que se propõe a fazer, e mais saúde também, do ponto de vista física, mental, emocional e, por que não, espiritual também. Muito obrigada. Aproveitem toda a programação incrível que teremos a partir de amanhã também, né? Hoje e amanhã já. Então, essa semana de segunda a sexta-feira, todos os dias às 20 horas, e na semana que vem, de segunda a quarta, às 20 horas, e na quinta-feira, às 19h30, com a maravilhosa Isabela Camargo. Muito boa noite, uma excelente semana para a gente, uma excelente quinzena para a gente, de muito conhecimento. Quero ver os comentários de vocês, né, em todos os eventos que vão acontecer aqui ao longo dessas 2 semanas. Me chamem também nas redes sociais para a gente conversar. Quero saber dos insights, quero saber das trocas, quero saber de tudo, tá bom? Muito obrigada, um beijo, boa noite e até amanhã.